Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa última leitura desta semana. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos na Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas. E lembrando sempre, essas meditações, elas não substituem as aulas presenciais da Escola Bíblica Dominical. A nossa igreja está aí com as restrições e tudo mais, mas aqueles que podem estar presentes, devem estar presentes. E isso eu acredito que vale em todas as igrejas. Por mais que você encontre conteúdo na internet sobre a matéria do trimestre, sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical, isso não substitui a aula presencial na sua igreja. O importante é isso, na sua igreja, ok? Hoje nós vamos falar basicamente um pouco sobre isso, certo? A leitura sugerida hoje, meus queridos, está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que nos diz o seguinte: Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ok? O tema sugerido pelo nosso comentarista, o Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. Esse é o tema sugerido. A gente pode mexer no tema, a gente pode mexer e encontrar as palavras para achar os sentidos dela, o sentido delas. Por exemplo, o Espírito Santo e a igreja operam na vida humana. Ou o Espírito Santo, por meio da igreja, opera na vida humana. Ok? O começo do versículo diz, o Espírito e a esposa dizem, vem. A palavra igreja aqui, ela seria um sinônimo da palavra esposa ali no texto. E neste sentido, essa igreja não é a Assembleia de Deus, essa igreja não é a Batista, não é a Maranata, não é a Católica Apostólica Romana. Essa igreja é a esposa de Cristo. Essa igreja é a chamada igreja invisível. É o organismo vivo. Ou seja, é essa pessoa espiritual, na qual o Espírito Santo está atuando, a qual está sobre a liderança e a direção exclusiva, única, do Espírito Santo. Não existe intermediário, não existe representante, não existe um homem que seja a voz do Espírito para falar com esta igreja, não, é esta igreja e o Espírito. E todos aqueles, e eu quero me incluir nisso, e eu gostaria também que você estivesse ou esteja incluído nisso também, somos parte desta igreja, ok? Esta igreja que está além das denominações. Essa igreja que está além da religião. Vamos colocar assim. Ela está acima da religião, acima da religiosidade. Pois bem, essa igreja é o instrumento usado pelo Espírito Santo, e aí nós vamos mexer no tema do comentarista, para operar na vida humana, na vida dos seres humanos. É através desta igreja que o Espírito Santo atua na vida das pessoas, né, na vida de todos os seres humanos. E aí, o versículo continua, né? Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ou seja, quem ouve, ou seja, quem ouve a mensagem desta igreja,
quem ouve a mensagem que o Espírito Santo entregou a essa igreja, que o Espírito Santo motiva essa igreja, que o Espírito Santo conduz essa igreja a anunciar e a pregoar, e a pregação da igreja, a maior pregação da igreja não é oral, não é verbal. A pregação verdadeira, a verdadeira pregação do Evangelho é feita através de exemplos. Somos nós vivendo o dia a dia. São pessoas transformadas pelo Espírito Santo, pessoas que são tiradas do mundo, chamados para fora, a palavra santo significa isso, chamados para fora do mundo, são tirados do mundo, são transformados pelo Espírito Santo. O caráter muda, tudo na vida dessa pessoa é transformado, porque agora ela representa essa igreja, ela agora representa essa pessoa, esse homem, essa mulher, representam a esposa de Cristo, representam a mensagem de Cristo, e a vida delas deve ser da mesma forma, deve representar da mesma forma essa mensagem, deve refletir. Ontem nós falamos sobre a questão de nós sermos o espelho do Espírito Santo, e nós temos que refletir a imagem do Espírito Santo para o mundo, e a forma de refletir, nós falamos sobre isso, que é através da nossa conduta, através do nosso comportamento, e aí o mundo vai nos ver, e isso será a mensagem do Espírito Santo. Tem uma palavra que já ouvi alguns pastores usarem: eu e você, a sua vida, a minha vida, serão a única Bíblia que algumas pessoas lerão. Serão a única porção da palavra de Deus que algumas pessoas terão contato. Nunca pegarão o texto sagrado e estudarão. Mas olhando para a sua vida, elas verão as verdades da palavra de Deus refletindo no seu caráter. Então é esta igreja. O Espírito Santo tira do mundo, transforma e devolve para o mundo. Devolve para morar no mundo, devolve para estar no mundo, devolve para estar no meio do mundo, para que estas vidas sejam este farol que ilumina na noite escura, que ilumina no meio das trevas, apontando para aquele que é o nosso Redentor, para aquele que é a nossa salvação. Ok? Então, quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. Ou seja, todos aqueles que sentirem a sede da presença de Deus, todos aqueles que, ao ouvirem esta mensagem, ao ouvirem a esposa testemunhando, e tiverem sede, tiverem desejo, tiverem vontade, e quiserem receber, e esse querer já é o Espírito Santo atuando na vida dessas pessoas, já é o Espírito Santo tocando no coração, já é o Espírito Santo moldando a vida. Essas pessoas devem tomar de graça da água da vida. Por que tomar de graça? Normalmente nós não valorizamos as coisas que vêm de graça. As coisas que são dadas de graça, normalmente não recebe o devido valor. Normalmente as pessoas tendem a menosprezar, certo? A questão aqui, e aí a gente pode pegar, por exemplo, uma coisa que é de graça e que é vital para a sua vida. Esta é a razão. Por quê? Por que é de graça? Porque não existe fortuna no mundo capaz de pagar o que é ofertado pela Igreja de Cristo. De novo, não é a Assembleia de Deus, não é Batista, não é nenhuma denominação, mas a Igreja de Cristo, a verdadeira esposa de Cristo. Não existe fortuna capaz de pagar aquilo que é ofertado, porque o Espírito Santo trouxe para nós e quer distribuir isso para o mundo, e ele sabe que não existe como fazer isso senão de graça. Isso foi planejado ainda antes que houvesse humanidade, porque ainda antes que houvesse o ser humano, Deus já havia planejado que o Senhor Jesus morreria na cruz, que o Senhor Jesus ressuscitaria no terceiro dia,
e que nós seríamos redimidos pelo sangue de Jesus. Essa remissão, essa justificação, o chamado para a salvação, não existe fortuna que pague isso. Não existe recursos humanos para pagar. Logo, precisa ser de graça. É de graça, mas não foi sem custo, porque alguém teve que pagar por isso. E quem pagou foi o Senhor Jesus. Nós podemos ver, irmãos, exemplo como o oxigênio. O ar que respiramos, você não paga por ele. E se tivesse que pagar por ele, você também não teria recurso para fazer isso. Se esse movimento capitalista, né, que tomou a vida humana de uma forma completa, se conseguisse capitalizar o oxigênio que respiramos, se nos cobrassem por isso, assim como fazem com a água, assim como fazem, tudo recursos vitais, nós não teríamos recursos para pagar isso. Não teríamos condições de pagar. Porque é algo vital. Sem isso nós morremos. Sem isso a nossa vida é arrancada de nós. Então nós precisamos. Por isso a salvação ela é de graça. É para quem quiser. Quem quiser deve ir e tomar. Deve ir e adquirir para a sua vida. Essa água viva, aí aqui vão dizer, é a palavra de Deus. Água viva. A água viva faz menção à pessoa de Jesus Cristo ou ao Espírito Santo. Na verdade, a água viva é esse resultado que é entregue a partir do relacionamento entre o homem e o Espírito Santo. Essa água viva. O Senhor Jesus disse que aqueles que o aceitassem, brotaria deles fonte de água viva que jorraria para a vida eterna. É esse relacionamento. Irmãos, a Igreja de Cristo, a organização e o organismo, a organização é a igreja onde você congrega, onde você estará amanhã, participando da escola bíblica dominical. Essa organização ela é necessária. Não se pode, por mais que ela seja defeituosa, por mais que ela seja complicada, por mais que ela seja difícil, porque a organização é feita por nós. A organização ela foi pensada, ela foi montada, ela foi estruturada por nós. A Assembleia de Deus, ela foi criada e estruturada por nós. Nós a criamos. Ok? Nós humanos, nós seres humanos, criamos a Assembleia de Deus. Logo, ela reflete a imagem do seu Criador. Nós, que somos falhos, nós, que mesmo sem querer, pecamos. O pecado não é uma ação prazerosa da vida daquele que foi transformado pelo Espírito Santo. É um acidente de percurso. Então, essa instituição ela vai ter falhas. E isso tem que ser aperfeiçoado ao longo do tempo. E é o que vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Aquelas que conseguem se aperfeiçoar, aquelas que conseguem fazer a autocrítica, aquelas que conseguem corrigir os equívocos e os erros, vão sobreviver. As que não conseguem serão extintas, deixarão de existir. A história as punirá, as apagará. Elas próprias se destruirão. Não vão conseguir. Mas por que eu quero chamar a atenção disso? Porque pode criar a ideia de que eu posso estar na presença de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo e não pertencer à organização. Eu pertenço ao organismo que é o corpo de Cristo, que é a esposa de Cristo, que é a igreja invisível. Mas eu não preciso pertencer à igreja local. Não, nós precisamos pertencer à igreja local, porque antes de ter comunhão com Deus, precisamos ter comunhão com os homens. Não podemos dizer, João fala disso, não podemos dizer que amamos Deus sem primeiro amar os homens, amar aos seres humanos que estão à nossa volta. E amar significa que às vezes nós temos que aceitar a falha dos outros. Às vezes nós temos que aceitar
que dar tempo para essas pessoas amadurecerem, para essas pessoas se corrigirem. Funciona dessa forma. O melhor exemplo acerca da igreja local e da igreja invisível é a Arca de Noé. Na Arca de Noé, nós temos ali o ambiente perfeito que remonta isso que nós vivemos hoje. Imagine você passando um ano dentro daquela arca. Só tem uma janelinha lá no teto. Você não consegue ter acesso ao lado de fora. Você não consegue ir do lado de fora dela. Ela poderia, por exemplo, ter um deck, né? A arca poderia, é um navio, então poderia ter um deck onde você poderia subir nesse deck e respirar ar puro e olhar para o lado de fora e ficar ali observando a paisagem. Tá certo que só tinha água, mas enfim, né? Poderia ter isso, mas não tinha. Você não podia subir do lado de fora. Você não podia sair para o lado de fora da arca. Era aquela janelinha, uma janelinha de 45 por 45. Praticamente uma janela do tamanho da janela do seu banheiro. Pensa nisso. Ou seja, imagine você passar um ano dentro desse ambiente. Um ano com mais 7 pessoas que são parentes seus e tem pessoas também que não são. Em pouco tempo, um está querendo matar o outro. E você vai olhar o serviço que era feito, era o dia inteiro alimentando animais e o dia inteiro tirando fezes desses animais e jogando fora. O dia inteiro, todos os dias. Os 365 dias do ano, todos eles. Tem uma hora que você vai querer pular desse barco e ir embora, sair dali, porque você não vai querer ficar ali mais. Porque tem hora que as coisas simplesmente a nossa mente não aguenta. Mas ir para onde? Sair para onde? Como sair? Não existe saída. Não existe para onde ir. Porque se você sair desse barco, se você sair dessa arca, você vai morrer afogado lá fora. Essa aqui é a questão. Eu estou usando o exemplo da arca. Eu estou usando o exemplo do dilúvio. Essa é a questão. O mundo lá fora é um mundo que está se destruindo, é um mundo onde a morte campeia, onde a morte está crescendo e avançando. A igreja de Jesus é o único lugar possível para a vida ainda prosperar. Você pode não concordar com essa frase. Você pode não concordar com esse pensamento. Você tem esse direito. Porém, você vai ter que meditar nisso ao longo da sua vida. A Igreja de Cristo é o único ambiente onde a vida tem condições de prosperar. Fora dela, a vida está morrendo afogada. Fora dela, a vida está sendo sucumbida. Agora, de novo, essa vida é a vida transformada pelo Espírito Santo. É a vida sobre a qual o Espírito Santo está atuando. Ou seja, o Espírito Santo e o Espírito Santo opera através da igreja na vida dos seres humanos. É Deus usando a arca para salvar a vida de Noé e de sua família. Meus queridos, que nós nos aproximemos cada vez mais disso. Que nós nos voltemos cada vez mais para a presença de Deus, para a comunhão do Espírito Santo, que nós nos voltemos cada vez mais para Deus, para vivermos de verdade uma vida completa e real na presença dele, para que o mundo saiba que ele é verdade, que ele é realidade e que ele está transformando a vida de homens e mulheres para melhor. Amém? Deus vos abençoe. Espero encontrá-los amanhã na escola dominical. Fiquem na paz do nosso Senhor. Tenham todos um excelente dia. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.